E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas. E a nossa aula de hoje é sobre a Reforma Protestante e todas as suas implicações contextuais. Se tu nunca entendeu esse assunto, se tu não consegue conectar com outros assuntos que estão próximos, que orbitam ali na Idade Moderna, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Sem mais conversa, vamos nessa! A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve como principal consequência a divisão da comunidade cristã católica, né? A gente precisa levar em consideração que já tinha acontecido uma grande divisão com o cisma do Oriente e agora no século XVI, com a Reforma Protestante, a gente vai perceber uma outra cisão, uma outra separação. Então é um movimento religioso reformista que tem o objetivo de reformar a igreja, no caso aí a Igreja Católica. Então, como o nome já diz, reforma e não destruição. A Reforma Protestante não tinha o objetivo de destruir a Igreja Católica, de arruinar a Igreja Católica. E esse movimento ele foi liderado por um monge agostiniano que vivia ali na região onde hoje é a Alemanha, mas que naquela época era o Sacro Império Romano Germânico. Até mesmo ele não tinha o objetivo de destruir a igreja. Ele, inclusive, não tinha nenhum interesse em fundar uma nova igreja. Mas a gente vai perceber que isso vai acabar acontecendo. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que a Reforma Protestante tinha um objetivo de recolocar a igreja nos trilhos da mensagem pioneira de Jesus Cristo. Aqueles que são ditos como reformistas foram religiosos de dentro da própria igreja que viam nesse corpo clerical, que via na instituição Igreja Católica algo de errado, algo de corrupto, algo que precisava ser criticado e então corrigido. Sabendo disso, então vamos para o contexto e para os fatores que levaram à Reforma Protestante, beleza? Preciso que você aí de casa tenha em mente a Idade Média. E a Idade Média, como você sabe, é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é aquele momento de consolidação do feudalismo. E você sabe muito bem que durante esse período, principalmente na Europa Ocidental, a Igreja Católica, além de ser uma grande sucerana, de ter um grande poder temporal, também tinha um poder espiritual fortíssimo, um poder ideológico fortíssimo. A Igreja Católica, durante a Idade Média, detinha o monopólio da interpretação da realidade social. Quem ia para o céu, quem ia para o inferno, quem estava certo e quem estava errado, era a Igreja Católica quem determinava. Na Baixa Idade Média, tanto o feudalismo entra em decadência quanto esse poder da Igreja Católica. Nós precisamos lembrar que com as cruzadas, as rotas comerciais começaram a se conectar entre o Ocidente e o Oriente. Isso acabou contribuindo para o renascimento comercial e o renascimento urbano, e uma transformação econômica e social começa a se avolumar. Nós temos o nascimento da burguesia e aos poucos a gente percebe então uma mercantilização da economia, fazendo surgir a primeira fase do capitalismo, o capitalismo mercantil, ou para alguns autores, o pré-capitalismo. Essas transformações econômicas e sociais também trouxeram transformações de cunho político, a partir do momento em que passamos a ter na Europa um processo de centralização política nas mãos dos reis, com a formação das monarquias nacionais, que vai acabar desaguando no absolutismo. Essas transformações econômicas, sociais e políticas também trouxeram transformações culturais, com o renascimento cultural no século XIV, XV e XVI, com as suas três fases, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Então eu gostaria que você colocasse na cabeça que a Baixa Idade Média é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós estamos vendo então transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. E a Reforma Protestante? A Reforma Protestante vai ser, de alguma maneira, uma resposta, uma consequência desse contexto de transformação. Nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Nós temos agora um homem europeu um pouco mais crítico, um pouco mais racional, que entende o mundo de uma maneira diferente. E isso vai acabar refletindo na maneira em que o homem se relaciona com o céu, se relaciona com a igreja. A gente vai perceber então um europeu mais crítico, um homem mais crítico. E essa criticidade vai chegar no âmago, no seio da Igreja Católica. Além de todas as transformações que já foram citadas aqui, nós temos um renascimento científico, que trouxe de alguma maneira avanços tecnológicos como a imprensa de Gutenberg, que vai contribuir muito para a proliferação de novas ideias. E a gente vai ver que essa imprensa vai ser extremamente importante no contexto da Reforma Protestante,
aumentando o número de cópias da Bíblia. E a gente vai perceber, inclusive, de uma Bíblia traduzida. Martinho Lutero, mais tarde, vai acabar traduzindo a Bíblia para o alemão, e essa Bíblia vai acabar se popularizando, e a gente vai acabar percebendo também que vai se popularizar as interpretações sobre esse livro sagrado. E vai ser diante desse contexto, né, de transição, de mudança, de início de idade moderna, que alguns abusos da igreja, algumas imoralidades da igreja, algumas atitudes que não eram bem vistas pela igreja começam a ser criticadas de maneira contundente, como as vendas de indulgências, né, as cartas de indulgência, que eram cartas que te davam o perdão de alguns pecados. Vamos supor que você tivesse algum parente que tivesse morrido e que na sua consciência aquele seu parente cometeu muitos pecados, e aí você poderia comprar então a salvação daquele seu parente. Ele estava no purgatório, passa direto para o céu, ou se ele estava no inferno, ele vai para o purgatório, ou dependendo da quantia que você pague, ele pega um voo direto para o céu. Sim, a Igreja Católica naquela época vendia salvação. Outra prática amplamente criticada era a prática de simonia. Esse termo é derivado da história de Simão, que está na Bíblia, mas eu não vou te explicar isso aqui. A prática de simonia consistia na venda de relíquias sagradas, como a lasca da cruz de Jesus Cristo, os ossos da mula que carregou Jesus. Inclusive existe um pensador chamado Erasmo de Roterdã que criticava duramente a igreja e dizia que se juntassem todas as lascas da cruz de Jesus Cristo que a Igreja Católica já vendeu, daria para fazer a Arca de Noé. A simonia, além de ser as vendas das relíquias sagradas, também era a venda de cargos eclesiásticos. Sim, você poderia comprar um alto cargo dentro da hierarquia católica. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que a Reforma Protestante não tinha o objetivo de destruir a Igreja Católica. Foram críticas que foram feitas, tá? Mas que acabaram ocasionando a cisão, a separação, o surgimento de outras igrejas e de outras denominações religiosas. Pelo menos não era o objetivo de Martinho Lutero, né, em 1517, quando ele pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Sim, Martinho Lutero desenvolveu 95 teses, frases, criticando a igreja, o que ele achava que estava errado, e colou na Catedral de Wittenberg. Resultado dessa situação, ele acabou sendo convocado para poder se retratar, a Igreja Católica dava essa chance, mas ele acabou não comparecendo, e ele acabou, de certa maneira, sendo acolhido pelos nobres daquela região. E a partir do momento em que ele recebeu tanto apoio da nobreza daquela região, ele acabou decidindo, então, se lançar, vamos dizer assim, na carreira de um líder religioso, de uma nova religião, de uma nova igreja. Talvez diante do apoio ele tenha mudado de ideia, ele deve ter dito assim, não, agora com tanto apoio, vou me lançar, agora dá certo, vamos embora, vou liderar essa bagaça aí. É durante esse período que ele está sendo escondido, né, protegido pela nobreza, que ele acaba traduzindo a Bíblia, né? Traduzindo a Bíblia, então, para o alemão, ele vai acabar popularizando a leitura da Bíblia, beleza? Isso vai acabar contribuindo para que mais tarde surjam diversas interpretações sobre o livro sagrado, e que muita gente perceba que aquilo que a Igreja Católica pregava não era o que estava nas Escrituras. Então isso vai contribuir muito para uma cisão ainda maior dentro do seio da igreja, fazendo com que a Igreja Católica perdesse uma grande quantidade de fiéis. A Igreja Católica defendia que para você ser salvo, você precisava ter boas ações, mas para você chegar até os céus, até o paraíso, você precisava de um intermediário, que era a igreja. Ou seja, para a salvação, a igreja era essencial. É aí onde Martinho Lutero vai entrar dizendo que não, na opinião dele, na concepção dele, na interpretação dele das Escrituras Sagradas, para você ser salvo bastava você ter fé. Não que a igreja não fosse importante, as pessoas irem para a igreja não fosse importante, mas a igreja seria um ambiente onde as pessoas então se relacionariam, onde as pessoas então entrariam em comunidade, onde as pessoas então entrariam em contato com as Escrituras Sagradas, né, e iriam orar, mas não necessariamente a igreja era condição para a salvação. Ou seja, para Lutero, a salvação é um ato individual. Será que de alguma maneira ele foi influenciado pelo individualismo próprio do renascimento cultural? Não sei, me diga você. Outra coisa que Martinho Lutero defendia muito era a livre interpretação da palavra, a livre interpretação das Escrituras Sagradas, ou seja, a livre interpretação da Bíblia. E vai defender a existência de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, ao contrário dos 7 sacramentos que são bem tradicionais da Igreja Católica.
Diante de toda essa rebeldia de Lutero, ele acabou sendo excomungado em 1521. Gostaria de deixar claro que o luteranismo vai acabar recebendo uma adesão muito grande das camadas mais baixas, porque essas camadas mais baixas, não tendo muitas posses, ou seja, não tendo muitos bens, entendendo então que para ser salvo bastava ter fé, tá massa, ter fé eu tenho, é só isso, beleza. Não precisa de mais nada? Não precisa pagar nada não? Não? Ou então tá sossego, né? Pobre tem fé, né? E não pode não ter as outras coisas, mas fé tem, então tá tudo tranquilo. Mas a reforma do Lutero vai acabar tendo uma conotação política também. Já que nós estamos falando do Sacro Império Romano Germânico, essa rebeldia de Lutero vai ser vista por muitos nobres como uma chance de se contrapor ao imperador Carlos V, extremamente católico, fervorosamente católico. Então tem uma conotação política também na reforma do Lutero. A doutrina luterana também vai condenar o celibato clerical, a crença no purgatório e o culto a Maria e os santos. Bom, na região da atual Suíça, cidade de Genebra, um francês, João Calvino, acaba liderando também uma reforma. De certa maneira em que, influenciado pelo luteranismo, ele acaba propondo uma nova doutrina, rachando então com a Igreja Católica. Na concepção, na doutrina de Calvino, não tinha nada que você pudesse fazer para ser salvo por Deus. O seu destino já estava traçado, ou seja, ele acreditava na predestinação. Você estava predestinado à salvação ou à danação. O que você poderia ter era apenas um indício. Se você fosse um sujeito laborioso, que trabalhasse bastante, que se desenvolvesse economicamente, enriquecesse, prosperasse, isso era um indício, não a prova, mas um indício de que Deus lá de cima estava te observando. Não quer dizer que você, sendo rico, estava salvo. Porque o seu pai poderia ter crescido economicamente, ter enriquecido, e você, por ser filho dele, também era um homem rico. Não significava que Deus estava te olhando lá de cima. O seu pai, beleza, mas você... Então, a ideia de progressão, de crescimento a partir do trabalho, não a partir da ostentação, mas a partir do trabalho. De certa maneira que isso acaba alterando a conduta daqueles que são seguidores do calvinismo. A gente vai perceber que a doutrina calvinista via na lucratividade, via no crescimento econômico algo benéfico. Porque se você ao longo da sua vida enriquecesse, no final da vida significava que você era um homem rico e abençoado. E que Deus lá de cima estava te olhando e te abençoando. Esse tipo de pensamento acaba contribuindo para um tipo de conduta extremamente benéfico ao capitalismo que estava crescendo e se desenvolvendo naquele momento. É daí que vem a ideia de Max Weber de que a ética protestante e o espírito do capitalismo são coerentes. Ou seja, a ética protestante, a conduta protestante, a forma de enxergar o mundo dos protestantes encaixa perfeitamente no espírito do capitalismo. E o Max Weber vai partir da premissa de que países de origem protestante, de orientação protestante, tinham melhores resultados dentro da economia capitalista, prosperavam mais. É por conta dessas ideias que a burguesia vai aderir bastante à doutrina calvinista. Tá? Até porque a Igreja Católica condenava o lucro e condenava o empréstimo a juros, o que era uma prática recorrente da classe burguesa. Então a sua principal atividade lucrativa para a Igreja Católica era algo condenável e para o calvinismo, pelo contrário, era algo altamente louvável. Bom, e aí chegamos na Reforma Protestante inglesa, a Reforma Anglicana, que faz surgir o anglicanismo. O líder dessa reforma, Henrique VIII, o próprio rei da Inglaterra, que era casado com Catarina de Aragão, que fazia parte de uma dinastia extremamente poderosa, que era a dinastia Habsburgo. Qual é o problema? Eles não têm um filho, um varão, ou seja, um homem, de certa maneira, em que o único filho, ou no caso filha, era Mary Tudor. Qual era o problema dessa história? Naquela época, não hoje, mas naquela época, quem levava o nome da família era o homem. Então, se Mary Tudor se casasse com um homem, quem levaria à frente a dinastia seria o homem, ou seja, a família seria nomeada a partir do sobrenome do marido. Como resolve esse problema? Tenta fazer um menino. Tentaram, mas não conseguiram. E aí Henrique VIII decide se separar de Catarina de Aragão e pedir a anulação do seu casamento ao Papa Clemente VII.
O divórcio naquela época não existia, mas era muito comum os reis requisitarem ao Papa a anulação do casamento mediante pagamento. Só que o Papa Clemente VII, para não ficar mal com os Habsburgos, decide negar o pedido de anulação de casamento. É aí onde o rei Henrique VIII decreta em 1534 o ato de supremacia, rompendo relações com a Igreja Católica, fundando uma nova igreja, fundando uma nova religião, tendo ele como líder. Agora ele passa a ser rei e também papa, líder religioso, e concentra então em suas mãos tanto o poder político quanto o poder religioso. Beleza? Professor, então a reforma protestante na Inglaterra aconteceu simplesmente por conta de um casamento? Não, não foi simplesmente por conta disso. Tá? Existe uma necessidade de Henrique VIII de concentrar os poderes em suas mãos, no contexto do absolutismo monárquico. Era um interesse dele. E acabou que esse casamento, ou a anulação desse casamento, se transformou em um pretexto. Vale ressaltar que depois de se separar de Catarina de Aragão, Henrique VIII se casa com Ana Bolena. E aí eles acabam tendo uma filha. Nasce aí então Elizabeth Tudor, Elizabeth I. Não, ele não conseguiu ter um filho homem. Pelo menos não legitimamente, né? Não com Ana Bolena. Então, com o ato de supremacia, Henrique VIII acaba centralizando e fortalecendo ainda mais o seu poder político, a sua autoridade enquanto rei, enquanto monarca, e colocando as terras, as propriedades da Igreja Católica à disposição do Estado inglês. Sim, Henrique VIII vai acabar absolvendo as propriedades, ou seja, as coisas materiais da Igreja para o Estado. Assim como vai cancelar o pagamento de dízimo a Roma. Pronto. A Igreja Anglicana combinava elementos litúrgicos e rituais católicos com uma teologia protestante, e de certa maneira em seus tempos iniciais era uma espécie de catolicismo sem papa. Tal situação despertou viva oposição entre os calvinistas ingleses, que eram chamados de puritanos, que criticavam a presença de resquícios católicos, bem como o poder e a riqueza da Igreja Anglicana, pois, para os puritanos, a verdadeira igreja era invisível e estava no coração dos fiéis. A reforma protestante jamais deve ser negligenciada enquanto assunto, porque é um assunto altamente conectado com os dias de hoje. Nós precisamos levar em consideração que do século XX para cá, o número de denominações religiosas cristãs, porém não católicas, vem crescendo muito no mundo, né? O mundo protestante, o que nós também chamamos de evangélicos. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, da década de 70 para cá, houve um crescimento vertiginoso. Na década de 70, o número de católicos girava em torno de 92% e acabou reduzindo para uma cifra próxima a 64% no censo de 2010. Já o número de evangélicos cresceu de cifras bem próximas a 1, 2%, para em 2010 ficar na casa de 22, 23, 24%. Ou seja, o número de católicos vem reduzindo e o número de evangélicos vem crescendo. Então a reforma protestante é um assunto que dialoga diretamente com o nosso cotidiano, com o nosso tempo presente. E você aí de casa pode estar me assistindo e ser um evangélico, ou ser de alguma denominação religiosa, pentecostal, neopentecostal ou do protestantismo tradicional. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.